Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem sido bom para conosco. Pai, eu agradeço pelo dia que o Senhor concedeu mais uma vez a mim e a quem me ouve, pelo respirar, pelo ar, pelo oxigênio que o nosso pulmão tem se alimentado. Pai, seja conosco no dia de hoje. Nós vamos dar início a mais um livro, que é o livro de Eclesiastes. E eu quero que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, segundo a sua vontade, com a ajuda de quem me ouve, a compartilhar, a seguir a página, para que nós nos tornemos mais e mais pessoas, porque o objetivo é ler até terminar todo o livro da Bíblia e nós ouviremos a sua palavra por intermédio dela. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vamos dar continuidade. Vamos ler o livro de Eclesiastes, ou Pregador, começando seu capítulo 1, que diz: tudo é vaidade. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A experiência do pregador, Eclesiastes capítulo 1, verso 12 em diante. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e corre atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na minha sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. A vaidade das riquezas. Provérbios capítulo 2, verso 1 em diante. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderão fazer debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardim e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim
tanques de águas, para com eles regar o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A vaidade da sabedoria. Eclesiastes capítulo 2, verso 12 em diante. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo. Assim como a luz traz mais proveito do que as trevas, o sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo, por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. A vaidade do trabalho. Eclesiastes capítulo 2, verso 18 em diante. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim, e quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal, pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tempo para tudo. Eclesiastes 3, verso 1 em diante. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras,
tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O ser humano não conhece o seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, verso 9 em diante. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. O fim de seres humanos e animais. Eclesiastes 3, verso 16 em diante. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda obra. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais, porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? As tribulações da vida. Eclesiastes capítulo 4, verso 1 em diante. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais feliz os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riqueza, e ele não pergunta para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo.
que já não se deixa admoestar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido sobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Cuidado com os votos precipitados. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 em diante. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se opresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vem os sonhos e do muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você faz, o que você fez? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. A vaidade da riqueza. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes, ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não a deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, a riqueza que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E, se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias, comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Eclesiastes capítulo 6, verso 1, continuação. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade, aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens em honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal.
Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumentam a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? A sabedoria e a tolice. Eclesiastes capítulo 7, verso 1 em diante. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquetes. Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois, como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as palavras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isto. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha a ouvir o seu servo amaldiçoando você. Você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isto examinei por meio da sabedoria. Eu disse, serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão.
e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito formar o meu juízo, juízo que ainda procuro e não encontrei entre 1000 homens. Achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. E assim terminamos 7 capítulos do livro de Eclesiastes. Foi bom e proveitoso e descobriu-se uma coisa muito, mas muito, muito poderosa. Não adianta ter que trabalhar só por muito tempo e ganhar apenas para si mesmo. É bom você ter um motivo para quem você trabalha, para quem você levará alimento, a quem você vai alimentar. Não é bom que o homem viva só, que trabalhe só, porque se um cair, o outro vai levantar ele. Melhor 2 do que 1. Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque Tu és bom e tem sido bom todos os dias para conosco, e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai, que nós venhamos a desfrutar de tudo que a vida tem para nos oferecer e que não vivamos amargurado, como diz a Sua palavra, que se um homem viver 100 anos e não desfrutar de nada, 1000 vezes o aborto é mais feliz do que ele. Então, a vida sem desfruto não vale para nada. A vida do trabalhador que não desfruta não vale para nada. Venha nos fazer desfrutar de tudo que tem nessa vida, de tudo de bom, para que nós possamos aproveitar o máximo e nos deleitarmos e dizermos: foi bom, foi bom. E melhor é viver com pessoas do que viver sozinho, trabalhar sozinho e desfrutar sozinho. Pai, eu quero que essa mensagem chegue a mais gente. Faça com que mais pessoas possam partilhar e seguir esse canal. E assim, Pai, para que nós possamos propagar a Sua mensagem para mais pessoas. E mais pessoas possam dormir debaixo das Suas mãos. E mais pessoas possam dormir ouvindo a Sua palavra. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.